Boa noite, amigos e amigas da TV Metropolitana. Estamos começando mais um Entre Aspas com o Ronaldo Castilho, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 19h30 pelo @TV Metropolitana de Piracicaba, no Facebook e também no YouTube. Hoje eu recebo o meu amigo advogado Jonas Parisotto. Boa noite, Jonas. Muito boa noite, meu caro Ronaldo Castilho, aqui do programa Entre Aspas. É um prazer estar aqui. Uma saudação especial também a você que está acompanhando o programa agora. Estamos aqui à disposição. Conta pra gente um pouquinho dessa paixão pela advocacia. Olha, Ronaldo, veja só, eu sou unimepiano, né? Eu me formei na Unimep, eu entrei na faculdade em 86. Naquela época eram 4 anos, não é? E hoje o curso já são 5 anos, né? E aí, após esses 4 anos, eu fui prestar meu primeiro exame, e único, né? Somente em 92, porque na época eu trabalhava com o meu pai, ele tinha uma firma, né, uma empresa, ele já estava doente, adoecido, então resolvi continuar com ele. Ele faleceu em 92, e em 92 eu prestei meu primeiro e único exame, passei, graças a Deus, e estamos aí, na trincheira do direito, da justiça, desde então. Jonas, fala um pouquinho para a gente sobre esses últimos golpes que estão acontecendo nos escritórios de advocacia. Como que está acontecendo? Explica para a gente, explica para os amigos, os internautas da TV Metropolitana. Olha, essa pergunta é muito importante, é muito boa, porque esse é um problema que ocorre já há anos. Isso não é novidade, né? Agora o que está na moda são os escritórios de advocacia. E por que isso? Veja, eu fui advogado de sindicato por um bom tempo, né? E esse problema esse tipo de golpe já existia. Olha, eu me recordo que uma vez, para você ter uma base, o Ronaldo, uma senhorinha, ela tinha o quê? Uns 75 anos, ela foi me procurar na sede lá em Araras ainda. E preocupada porque um sujeito ligou para ela, não é? Dizendo que era de um fórum, né? E que ela teria que depositar uma quantia X, né, para poder reaver um crédito, né, referente a um processo judicial que já tramitava há anos e anos, né? E ela ficou muito feliz, muito contente. O sujeito, normalmente esse pessoal é bom de conversa, telefonou para ela, inclusive, né, naquela época, 20 anos atrás, o celular não era como hoje, que é uma máquina perfeita praticamente. Ele só não é telefone, né? Só não é telefone, é tudo, né? É tudo, menos telefone. Menos telefone. Enfim, aí o que aconteceu? Ela acabou depositando para esse sujeito uma quantia de R$70 mil, porque ele disse a ela que ela faria jus a um valor de 600 mil. Então, isso acontece com roupagens novas a cada vez que o golpe ele acaba caindo em conhecimento das pessoas. Você vê, essa semana aqui, saiu, me parece, na grande imprensa também, não é? Trechos de situações desse tipo de golpe, esse agora dos escritórios. Por quê? Porque eu, enquanto advogado de sindicato, eu me recordava, eu tinha processos já finalizados, né? Mas eu tinha processos que duravam em média de 10 a 15 anos. E, sobretudo, isso acontece muito com você, que é servidor público, já aposentado, ou que é aposentado pelo INSS, que tem ações na justiça, e essas ações, Ronaldo, são ações extremamente demoradas. Esse processo é muito moroso, não é? Porque formam-se litisconsórcios ativos, que é quando você reúne várias pessoas no polo ativo da ação, contra a União, o Estado, às vezes até contra o município. Então, são processos que demoram tempo para se resolver. Primeira instância, segunda instância, terceira instância, que vai para Brasília, né? Ou no STJ, ou até às vezes no Supremo. Então são processos que, para você ter uma base, do meu pai, ele entrou em 87, resolveu esse processo, ele entrou em 87 contra a União, ele mais 30 senhores, 30 pessoas. Desses 30, quando deu o resultado, só tinha 3 vivos. Meu pai faleceu antes. Então é um processo que só foi ter solução final em 2017. E não é por culpa do advogado. O sistema é realmente lento, infelizmente. Então, às vezes, o pessoal, até então, essas quadrilhas, que são quadrilhas realmente especializadas,
pessoal fala, não, isso aí é alguém que está lá numa cela e tal. Não, isso é balela. Se tem... O impacto desse contato é muito pequeno. São quadrilhas extremamente especializadas, conhecem essa questão de internet, essa questão de eletrônica, e também sabem como acessar os processos. Porque qualquer pessoa, meu caro Ronaldo, pode acessar um processo até antes do dia 24 de março, que eu já vou te dizer por quê. Você só não pode olhar processos que seguem em segredo de justiça. Divórcio, inventário. Mas um processo que tem uma ação contra a União, contra o INSS, a União, né, que você está discutindo diferenças de aposentadoria, ou você, enquanto servidor aposentado do Estado, está discutindo algum benefício que deixou de vir, de acompanhar o seu olerite, né, a sua aposentadoria. Então, até aí, você conseguir acessar esse processo e ver o nome, endereço e contato de todas as pessoas. Todos os dados estão no processo. Estão no processo, né? O Tribunal de Justiça, atento a isso agora, desde o dia 24 de março, desde ontem, a bem da verdade, para você ver qualquer processo, mesmo esses que não correm em segredo de justiça, você recebe, a hora que você vai acessar, você recebe um código, você tem que buscar esse código no seu e-mail, o advogado, né, ou até a parte, aí você insere o código lá para você poder ver. Né? Então, o pessoal acaba, obviamente, se cercando de questões de segurança. Então, esse tipo de golpe é justamente isso. A pessoa entra em contato com você. Olha, aqui... Eu te conto mais uma história. Também isso aconteceu uns 15 anos atrás com a irmã do meu concunhado. Eu me lembro que, na época, era uma quinta-feira, ela, professora aposentada, ela tinha processos contra o Estado. E ligou um pessoal de um fórum de uma cidade lá da Baixada Santista. Ligou o sujeito, se identificando como escrivão, dizendo que ela tinha uma quantia considerável para receber. A senhora não é fulana de tal? Sou. A senhora não tem um processo assim? Assim, tenho. O processo número tal? Tá. Seu nome é esse, documento tal? Sim, ela confirmou por telefone. Aí, o que ela fez? Ela virou e falou para o sujeito, olha, o meu irmão não está aqui no momento, não conheço muito, o senhor não liga para mim, era uma sexta-feira, o senhor não liga amanhã, sábado, meio-dia, ele vai estar aqui, ele fala com o senhor? Ah, perfeito. Aí me avisou, eu fui lá e atendi esse telefone. Meio-dia o cara ligou. O sujeito falou, falei, tudo bem e tal. Não falei que eu era advogado, né, mas eu perguntei para ele, mas o que é esse crédito? É um crédito que ela tem aqui no fórum aqui da cidade e tal, né? Eu falei, pô, qualquer ação que ela entrou foi aqui em Piracicaba ou entrou lá por São Paulo, né? Não tinha porquê, numa cidade litorânea. Ela nunca morou na Baixada Santista, né? Aí o sujeito falou, não, naquela época era... Olha, para ela poder ter direito a esse crédito, ela tem que depositar para a gente R$12 mil e, na sequência, na segunda-feira, eu já libero para ela R$60 mil. E ela até ficou animada, porque, segundo ela, um processo que estava... se arrastando no judiciário aqui, já há uns 10 anos. E essa é a tônica disso. As pessoas já estão na aposentadoria, são pessoas aí numa faixa de idade, Ronaldo, de 60, 70 anos, estão esperando ansiosamente esses valores, né? E aí eu falei o seguinte para o sujeito, mas como é que você está trabalhando aí sábado? O fórum está aberto aí? Ele falou, não, é que eu faço serviço aqui e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte... É 12 mil que tem que mandar para você? Então, faz assim, desconta 20 para você e manda 40 para nós. Já fica com 20 aí. O cara desligou. Ele sacou. Então, isso acontece muito. As pessoas recebem hoje, com a tecnologia que a gente está vivendo, as pessoas recebem um telefonema ou um contato via WhatsApp, que eles têm acesso a isso, né? Dizendo, se identificando como advogado, seja o advogado mesmo, ou do escritório, ou a própria secretária, né? Aqui da advocacia tal, a senhora não tem um processo assim, assim, assim? Tenho. A senhora não tem um crédito a receber? A pessoa vai dizendo, né? Algumas informações que só quem toca o processo é que sabe. Você entendeu? Mas, Jonas, a justiça ela nunca pede para você depositar algo para você receber algo maior.
Aí você já pode perceber que é um golpe, correto? Não tenha dúvida. Não funciona dessa forma. Não funciona porque só que as pessoas desconhecem, né, Ronaldo? A Esse necessidade, é o acho que a necessidade ou a exatamente. ganância de receber algo maior. Eu acho que não é nem ganância. Ganância é quem cai no conto do bilhete. Isso é verdade. Até porque uma vez eu dei voz de prisão para uma moça, até o delegado brincou comigo, falou, pô, Jonas, eu nunca aprendi em flagrante nenhum estelionatário, você prendeu a moça lá? Foi lá no Banespa Independência. Eu conto para você qual que é essa história aí. Mas ela é muito engraçada e interessante, né? Para você ver como esse pessoal é muito bem articulado. Então, a pessoa pega e acaba fazendo contato, diz lá que tem esse valor. A pessoa já de idade, na expectativa de ver esse dinheiro, pô, já está lá com o advogado há 10, 15 anos e não resolve. É sempre assim, né? A gente que paga aí os advogados, as advogadas, né? E acha que vai receber, vai resolver num telefonema. Aí recebe no celular ali uma informação, vai conversando, e hoje você tem inteligência artificial que ela consegue. Eu estava lendo esses dias, é impressionante. Se você conseguir a voz, um áudio de uma pessoa por 20, 30 segundos, você consegue formar frases. Então, se você consegue aí uma pessoa aí, você liga lá no escritório dele, grava ali, depois esse pessoal deve fazer isso, não é possível. E aí a pessoa ouve a voz, vê ali a fotografia, não é? E fala, poxa, o advogado, é a advogada. Doutor, já tá aqui, manda até algum tipo de documento, e hoje você com um computador, você sabe muito bem, você trabalha muito bem com isso, você monta aí um texto aí com logo, com assinatura, assim, isso aqui é incrível, né? O que a tecnologia dispõe para a gente hoje. E a pessoa acaba acreditando. E aí ela revela senhas, revela algumas informações, faz Pix. E olha, Ronaldo, vou te contar mais um detalhe. Tem um aplicativo, eu até ia ver com o Danilo, que está aqui com a gente, o nosso diretor, não é? Danilo Teles. Danilo Teles. Você sabia que ele não é juiz, mas ele manda prender e manda soltar, né? É verdade? O Danilo Teles? Eu tenho que tomar cuidado. É o cara. É o cara? É o cara. Muito bem. O Danilo, se você pudesse colocar, não sei se é possível, Ronaldo, Ronaldo, você me permite? Claro, aquele vontade. símbolo do Ndesk, sabe qual que é o Ndesk? Só para as pessoas verem, porque esses dias eu atendi uma pessoa num sindicato aqui da cidade, e ela veio me dizer, olha, aconteceu o seguinte, eu tive um contato com uma pessoa, se dizendo do banco, aconteceu um problema lá no banco, e ele falou, olha, eu vou te mandar esse aplicativo, você instala, baixa aí, você autoriza, daqui a pouco a gente já vai ver ali o símbolo, e é bom para que o pessoal que te acompanha, Ronaldo, vê isso e fica atento, tá aí, esse é o símbolo Ndesk, né? Ontem mesmo, eu trabalhando no meu escritório, era 9h30 da noite, dei um quiprocó no meu computador, eu liguei pro meu filho, pô, vem aqui no escritório logo, resolver isso aqui para mim que ele conhece, né? Vem aqui, pelo amor de Deus. Ele falou, pai... Eu resolvo aqui de casa. Eu resolvo de casa, você tem um Ndesk aí, você esqueceu? Manda para mim o número aí, esse Ndesk é um número que sai ali, você manda para a pessoa, você autoriza a pessoa... Ela entra no seu computador. Ela entra no seu computador à distância. É impressionante, Ronaldo, como a tecnologia auxilia pro bem e também pro mal. É que nem a internet, pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. E aí, ele de lá da casa dele, a 6, 7 quadros do meu escritório, ele mexeu lá e resolveu. E essa senhora, ela foi surpreendida também, dessa forma. A pessoa pediu para ela, nós precisamos testar, porque acho que teve uma invasão aqui. Vamos fazer o seguinte, a senhora, parece que o problema é no seu Pix e tal. Faz um Pix de R$1. A pessoa, o que ela faz? Ela faz o Pix. Né? Eu vou fazer o Pix, R$1. R$1, o que vai fazer diferença? Vai fazer diferença eu fazer R$1. Só que o cara está acompanhando tudo. Exatamente. Lá do computador dele. Ela fez e teve surrupiado aí cerca de R$20 mil da conta dela. Então, esses golpes aí, eles são cada vez mais tecnológicos. Né? Acabou aquele tempo do sujeito ligar, ligar para você e tal. Agora a coisa está muito mais... como é que eu vou dizer?
muito mais difícil de você até... não, será que é o banco? Não é? Eu recebo, às vezes, telefonema e é golpe, porque eu vejo ali. Eu tenho conta num dos bancos aqui, né? E eu recebo, a voz é a mesma coisa. Mas a gente sabe, minha esposa é aposentada do banco, né? Uhum. Então ela falando, isso aí é golpe. Né? Meu filho mesmo, de vez em quando aparece lá, pai, fala, filho. Não, eu tô com esse número agora, você vê ali no WhatsApp o rosto dele. Tal. Eu tô aqui com esse número agora, então eu estava precisando tal. Eu me divirto às vezes com isso, né? Ele fica até bravo comigo. Eu falo, ô filho, como é que tá aí? Você conseguiu terminar aquela matéria de engenharia nuclear aí na USP? Ah, sim, pai, fui bem. Ah, então tá bom. Pô, lógico que é golpista, né? É golpista. Então a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes a falta de atenção, o dia a dia nosso é muito corrido, e é que nem você falou, tem a ver com ganância? Tem algumas situações. Tem a ver com a expectativa de ter esse dinheiro na conta? Tem. Então a pessoa tem que fazer o seguinte, tomar muito cuidado. Se ela receber um contato desses, a primeira coisa que ela tem que fazer é ligar para o seu advogado, né? Porque às vezes a pessoa tem o contato dele e confirmar isso. Por mais que o telefone seja parecido, às vezes a pessoa justifica, agora a gente está com outro telefone aqui, tronco, né, que nem o pessoal fala, aquela coisa toda, e acaba até ludibriando, enganando as pessoas. Então você tem que estar muito atento. Aconteceu, printa tudo, né? Printa, faz boletim de ocorrência, entra em contato com o advogado, com a advogada, e explica a situação, né? Porque às vezes há possibilidade remota, mas há de se, através do IP, não é, que identifica o local, você conseguir chegar à pessoa. É difícil, porque eles fazem aquelas triangulações, chip falso, um monte de coisa. A OAB, não estou aqui falando em nome da OAB, logicamente, mas a OAB de Piracicaba ela já tomou as providências, aí ela vem procurando expor para a população, né, essa situação e o que ela tem que fazer, né? A OAB de São Paulo ela publicou uma cartilha sobre isso, depois eu até mando para você, até para você passar para o pessoal que está nos acompanhando, né? É importante ter isso em mãos. A OAB tem uma parceria junto com os órgãos da polícia, inclusive até a Polícia Federal, e isso é no Brasil todo, viu, Ronaldo? Não é só em Piracicaba, não. Esse problema desse golpe que envolve os escritórios de advocacia, né, está ocorrendo no Brasil todo. Não é em Piracicaba, não é aqui na capital, em São Paulo, em Campinas, é no Brasil todo. Né? Então tem que ter muito cuidado. Ninguém tem que pagar nada para você obter um crédito da justiça. Né? Às vezes existe de você ter que recolher algum tipo de custa, mas isso são valores pequenos. Né? E, obviamente, que você, se acaso recebe um contato desses, obviamente você tem que entrar em contato e, se possível, até presencial com o seu advogado. Mas, às vezes, Ronaldo, isso é difícil. Por quê? Por exemplo, o pessoal que é professor, às vezes é um sindicato que ele está baseado em São Paulo e você recebe uma correspondência e vem lá, inclusive a procuração, você nunca viu advogado, vem todas as orientações para você entrar com a ação, tudo explicadinho, a procuração para você preencher. Antigamente era assim, você envelopava isso, mandava via correio para esse sindicato, eles entravam com a ação. Várias vezes, na minha vida profissional, não é? Eu recebi as pessoas, olha, doutor, você não pode pesquisar se eu tenho alguma ação? Porque eu entrei em várias ações, eu nem sei mais o que eu tenho. Então, isso acontece. Então, principalmente o pessoal de idade aí, que já está aposentado, servidores públicos, isso acontece com frequência. Não tem o controle dos processos, são processos que demandam, às vezes, 10, 15 anos, e aí, quando recebe uma informação ou um contato de algum golpista, acaba aderindo.
Isso tem acontecido demais. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo publicou uma matéria dizendo sobre a questão do golpe do falso advogado. Né? Sim. A artimanha ela consiste em mensagens enviadas para os clientes de escritórios de advocacia, cobrando valores por meio de falsos boletos ou transferência via Pix, Sim. alegando ser referente a custas processuais. Isso também existe, né? E aí cai nisso que você falou. Lógico. E eu já falei com um golpista, que eu contei para você a história desse fórum lá da Baixada Santista. Né? O pessoal condiciona, porque aí ele trabalha com a expectativa de você receber um crédito que está na justiça há anos e anos. Aí você pega e fala, mas quanto que eu tenho que depositar? Olha, você tem que depositar, um exemplo, R$5.000. Que é a custa processual. Que é a tal da custa processual. Você entendeu? A pessoa deposita na hora. E quando que eu vou receber? Normalmente eles fazem esse contato de quinta, sexta ou feriado prolongado. Antigamente era assim. E hoje faz, qualquer hora também. Aí o cara manda, você pega, faz o Pix, acabou. Você não vê mais. Depois que você fez o Pix, você está bloqueado? Exatamente. Aí você cai na real. Mas pera um pouquinho aí. Nossa. Isso acontece muito, Então é importante, quanto mais pessoas, obviamente, esclarecerem isso para a população, é melhor. Então tem que tomar muito cuidado. A OAB está fazendo o trabalho dela. A OAB de Piracicaba também já publicou nas redes sociais um alerta sobre isso, já participou de matérias nos jornais aqui da região, alertando sobre isso, entendeu? Que é uma situação recorrente, viu, Ronaldo? É incrível como as pessoas caem nisso. Eu recordo uma outra situação de um caso lá de Limeira, que era um concurso público, né, contra o Estado. Isso foi em 99, só para você ter uma base. Eu entrei com a ação e justamente no fórum aqui de Limeira, o juiz não nos deu a liminar. E aí o cliente foi lá no sindicato, em Araras, inclusive, né, que eu ia até lá, e ficou bravo, né? Não, mas, poxa, eu estou sabendo que o senhor conseguiu liminares no fórum de Jundiaí, e o senhor trabalhou mais para Jundiaí e menos para mim? Falei, não, lá o juiz entendeu que era possível dar a liminar, né? Aqui o juiz entendeu o contrário, aí cada juiz tem um entendimento. Entende de uma forma, tem um entendimento. Não, mas eu quero parar com isso. Aí o cara ficou bravo, quero parar com isso. Falei, fica à vontade, o senhor faz por escrito, então. Fez por escrito lá e tal. Eu peguei e guardei na gaveta. Eu não pedi extinção do feito, né? Não desisti do processo. Deixei rodar. Perdemos em primeira, recorri para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Perdemos em São Paulo, fomos ganhar em Brasília, porque a nossa tese tinha uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. A gente sabia que lá ia dar. Tem uma jurisprudência lá. A gente ganhou antes, vários casos antes já. O próprio juiz de primeira instância já entendeu que era plausível o que a gente estava postulando e nos deu a sentença e tal. Mas nesse caso, foi lá em Brasília que resolveu. Depois de 11 anos. Aí saiu no Diário Oficial que o sujeito tem que tomar posse. E aí são 15 dias. Eu falei com a secretária, eu lembro até hoje lá de Araras, falei, viu, localizo o senhor tal. Falou, Jonas, ele nem é mais sócio do sindicato. Nem é mais associado. Falei, sério? Nossa, mãe, rapaz, tá correndo o tempo, né? Aí eu peguei, na época era o Orkut, lembra do Orkut? Falecido Orkut. Falecido Orkut. Eu coloquei lá o nome dele e apareceu lá e fiz contato, pedi para ele entrar em contato comigo. O Danilo Teles é dessa época, é do Orkut. É do Orkut, né? É do Orkut, o Danilo Teles ele acho que até antes, viu? Não sei não. Parece que até um pouco antes. Atari. Atari eu tenho. Eu tenho lá em casa. Você é da época do telejogo, aquele Telefunken, lembra? Mario Bros, o jogo do Mario Bros. Nossa. Aí eu peguei e o cara mandou o telefone, eu liguei para ele. Olha, aqui é Jonas Parisotto, advogado. Eu lembro de você, doutor, como é que está? O senhor está onde? Eu estou em Ribeirão Preto. Falei, é verdade? Mas, pois não, doutor, o que o senhor precisa de mim aí e tal, né? Já não sou mais sócio aí e tal, bababá. Falei, não. Você lembra aquele processo assim que você pediu, tá bravo lá, pediu para desistir? Eu falei, lembro, doutor, lembro. Então eu não desisti, nós ganhamos e você tem mais 10 dias para ir tomar posse. Cara, o telefone ficou em silêncio. O telefone ficou em silêncio. Aí ele falou com uma voz embargada, né?
Nossa, doutor Jonas, não sabe o que você fez para mim. Eu tô aqui morando em Ribeirão Preto faz 2 anos, vivo de bico, não consigo pegar aulas, porque eu tenho poucos pontos, eu só pego aula aqui, ali, não pego uma carga completa, né, como eles dizem, né? Pra você ficar numa única escola e tal. E o senhor não sabe a notícia que o senhor deu para mim, né? Isso é um exemplo que um golpista poderia chegar e falar para a pessoa: só tem um detalhe, você tem que mandar 10 mil, porque eu preciso recolher para você poder tomar posse. O cara manda na hora, o Ronaldo. E aí esse sujeito fala para ele: você vai urgente para São Paulo e toma posse. Ainda mais a situação que ele se encontrava. Exatamente. Então, muitas vezes não é nem a questão da própria ganância, é a necessidade e a expectativa. Ele nem tinha mais expectativa, porque na cabeça dele eu tinha desistido da ação, não desisti. Né? Ele acho que nem pensava mais na ação. Não, nem pensava mais. Tanto é que ele nem estava trabalhando mais na área. Ele estava fazendo um bico de outra coisa. E ele foi para São Paulo? Foi para São Paulo, tomou posse, ligou para mim, mandou carta agradecendo o sindicato. É isso que a gente fica muito satisfeito, né? Feliz, né? De você ver uma situação ser resolvida. Agora, se é um golpista e sabe disso, ele entra em contato com o sujeito, manda para o sujeito, às vezes, esse recorte, fala: só que o senhor poder ir lá, eu tenho que peticionar antes, e para liberar isso, o senhor precisa enviar custas, né? A tal das custas processuais, que o pessoal sabe disso, que na justiça tem isso, mas não é desse jeito. E aí o sujeito está sujeito, a pessoa está sujeita, acaba, obviamente, caindo numa conversa dessas e faz qualquer negócio, né, Ronaldo? Pela expectativa e pela necessidade. Doutor, existe uma legislação específica ou uma jurisprudência recente tratando desses crimes ou não? Olha, tem alguma coisa. Sobre golpe, não especificamente o golpe agora de advogado, pelo menos eu desconheço. Né? Mas essas questões de golpe, elas são objeto de ações. Né? Obviamente que o próprio advogado, se ele se envolve numa situação dessas, né? Eu digo no sentido do nome dele estar envolvido, não ele. Porque até o AB, esses dias eu estava lendo sobre isso, não há registro de advogados ou advogadas se envolverem nesse tipo de situação. É coisa realmente de estelionatário, de golpista. Então, cabe até, inclusive, ao advogado, até para ele se resguardar do ponto de vista judicial, do ponto de vista da própria questão ética, até fazer uma representação criminal junto à delegacia de polícia, narrando, levando ao conhecimento da autoridade esse tipo de situação. Mas há jurisprudências assim diversas de golpes anteriores, desses golpes que eu falei para você agora, que às vezes as pessoas acabam indo para a justiça, mas é difícil você rastrear esse tipo de situação. Doutor, o uso da tecnologia com certificados digitais e autenticação em 2 etapas pode ajudar a evitar esses golpes? Porque agora a assinatura também, a maioria das assinaturas estão sendo digitais, né? Você entra naquele GovBR e faz a sua assinatura e assina, não precisa nem autenticar mais a assinatura. É isso, é verdade, é real isso? Olha, eu uso, esses dias eu entrei com uma ação, né, uma contestação, e eu pedi para a pessoa, ela tem esse eGov, né? E ela fez a assinatura. Os juízes, pelo menos, eu não vejo os juízes... Eles estão aceitando normalmente. Rechaçarem esse tipo de documento. Antigamente, você tinha que reconhecer firma da procuração. Exatamente. Né? Ainda precisa, se ela não é para fins judiciais. Sendo para fins judiciais, já há um bom tempo está dispensado o reconhecimento de firma. Se for para atos negociais, né, aquela ad negotia e outras, aí precisa. Agora, eu acho que o fundamental, Ronaldo, é a pessoa se inteirar. É ter o conhecimento e o esclarecimento desse tipo de situação. Porque às vezes a pessoa acaba... A gente vê que hoje, pelo menos a gente lê muito, né? Eu leio até por conta da profissão, você vê que as pessoas acabam não lendo muito. Tanto é que hoje os jornais eletrônicos, né, eles colocam logo embaixo assim da manchete: leitura em 3 minutos.
justamente para a pessoa não perder tempo e ver que em 3 minutos ela vai ler aquilo. Ela tem. Pode, você já chegou a ver Ele isso? calcula o tempo, né? Ele calcula Sim, o principalmente tempo. nos sites de notícias. Exatamente, justamente para fomentar que a pessoa leia, que ela não vai ficar lá 3 horas lendo. Né? Exatamente. Hoje as pessoas não querem ler mais nada. Vê a manchete e se satisfaz. Então, o importante, além da proteção tecnológica, não é? Obviamente, o conhecimento do que está acontecendo. Você vê, os bancos, eu vejo, olha, uma conhecida também caiu num golpe, foi um motoboy até a casa dela, né, dizendo que o cartão dela tinha dado problema e que ela recebeu a ligação do gerente. Não, então ele vai ligar para você. Ligou, aqui é o gerente e tal, olha, o cartão e tal, ela acabou dando o cartão dela, ele trocou o cartão e pegou, e é uma pessoa já de idade que deixa a senha dentro do saquinho que está o cartão. Quer dizer, facilitou a vida do cara. Facilitou a vida do sujeito que foi lá e aproveitou disso e sacou. Eu mesmo fui objeto de golpe esses dias atrás, invadiram a minha conta e tiraram R$1.000 e poucos. Ainda bem que não tiraram os valores que eu tenho, que são consideráveis. Astronômicos. Mas tinha lá Mirlão, levaram o Mirlão, o banco repôs. Né? Porque isso caracteriza no Código de Defesa do Consumidor falha na prestação de serviço. Então tem muitas pessoas que caem nesses golpes. Jonas, mas você imaginou se esse cartão fosse do Danilo Telles? Aí eu vou falar para você, cara, o cara tava rico. O cara tava rico. O cara tava rico. Meu Deus do céu. Que saldo é esse? Será que vendeu o cartão paga? Você vendeu plástico? Paga. Jonas, além de advogado, você já foi presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba. Eixa vida, esse judia da gente. Nossa, né? Judiou da gente esses dias aí contra o Capivariano lá. Que coisa, rapaz. Né? Perdeu nos pênaltis de 5-4. Pois é, você sabe que nesse jogo eu não fui. Eu tinha as questões profissionais, não pude ir. Mas um jogo aqui do Barão, eu estava lá, que a gente comenta pelo Passe de Letra e TV Metropolitana. Do nosso amigo Tarantini. E a gente viu ali que ia ser difícil pro 15. Porque quando o 15 jogou lá em Capivari, nós tivemos lá também. Né? A gente foi lá, tá pertinho, vamos lá. E os meninos ali, o 15 estava ganhando de 1-0, aí eles empataram. Né? E era um time de uma molecada ali, uns meninos jovens, rápidos, habilidosos. Até um sujeito da diretoria veio conversar comigo. O que você achou do time? Eu falei, olha, o time de vocês vai longe. E você vê, foi e está aí. Agora, o 15, infelizmente, começou bem. Como eu não... Olha, eu acho que desde que eu torço para o 15 aí, eu nunca vi um começo de campeonato tão positivo para o 15. E depois deu uma caída, né? Exatamente. O Paulo Moraes, o saudoso Paulo Moraes, que era o gerente de futebol, supervisor, tudo isso lá, né? Aquele jeitão dele. Não sei pai do Jubão. Pai do Jubão. Que é chefe de gabinete do vereador Laércio Trevisan Júnior. Exatamente, do Jubão. E aí eu me lembro que o Paulo Moraes ele dizia o seguinte, né? Que o time, ele começa o campeonato, eles vão na ascendência até que tem uns que chegam no teto e para. Tem outros que vão além. Tem uns que começam mal e, de repente, dá uma impulsionada. O 15 Piracicaba começou muito bem. Não é? Até então você tinha o time completo, você tinha o Igor Bolt, você tinha o Evanderson, você tinha o centroavante que não faz gol, o Salatiel, faz um outro gol. Não é? Até acho que a 7ª rodada, 8ª, o 15 foi bem. Depois que perdeu o Igor Bolt, perdeu o Evanderson, e na sequência perdeu o Salatiel, o 15 chegou no limite dele. A partir daí o Moisés não montou mais. Cada vez que ele entrava em campo com o time era uma escalação diferente. Mesmo ele utilizando aquele sistema, a estratégia do 3-5-2, né? Jogando com 3 zagueiros, 5 no meio campo, não é? E 2 atacantes. Não deu liga. Ele não tinha jogador para cumprir essas funções.
ele acabava improvisando. E quem quer ser campeão de alguma coisa ou chegar nas finais, não dá para improvisar. Então o 15 foi aos trancos e barrancos. Chegou longe até. Eu imaginei que nem classificava. Chegou uma hora que eu falei, esse time não classifica, e quase não classificou. Terminou em 7º. Exatamente. Um time que liderou até, acredito, se não me falha a memória, Ronaldo, até a 5ª rodada. Você de casa sabe melhor que a gente. Depois foi caindo, caiu para 2º, aí caiu para 3º. Aí no crepúsculo da primeira fase, como diria o Fiore Gigliotti, o 15 caiu para 7º. E aí, obviamente, nesse chaveamento, pegou o segundo. Pega o segundo. Que foi o Capivariano. O Capivariano. Aí já viu, né? Como ele teve uma campanha melhor, primeiro jogo aqui, segundo jogo lá. E o 15 ganhou aqui. De 1-0. Ganhou de 1-0. Se o 15 tivesse ganho de 2-0, eu acredito que o 15 até conseguia segurar. O primeiro tempo em Piracicaba foi todinho do Capivariano. No segundo tempo, o 15 se impôs um pouco mais. Tanto é que conseguiu fazer o gol, fez o gol e tal. Mas poderia ter, obviamente, ampliado o placar. Mas, infelizmente, não ampliou. Foi para Capivari e aí uma vantagem muito pequena, né? Sim, e o Capivariano tá um jogo, né? Do acesso. Tá um jogo. E venceu o Ituano lá de 1-0 por 1-0 e vai em Itu, subir, e vai né? subir. E decide agora em Capivari. Tá tranquilo. Então é isso. O 15, eu comecei lá em 2001, né? Naquela época em que o pessoal largou o 15, ia fechar as portas. Foi um movimento que acabou envolvendo... Quem era o presidente da diretoria na época? Na época, o 15 estava com a Player, que era o Josias Almeida. Josias, eu não me lembro o sobrenome dele. Que era um pessoal lá de São Paulo. Aí eles deixaram o 15. Aí, o que aconteceu? Quem acabou assumindo foi o João Paulo Araújo, né? O João Paulo, ex-árbitro FIFA, acabou assumindo o 15, na época ele era secretário... Irmão da Maria, que trabalhou no Sindicato dos Bancários. Exato, da Maria. Ele acabou assumindo o 15, e aí ele me chamou para ser diretor jurídico, formou-se uma diretoria, né? Aí uma série de pessoas participaram, eu não vou dizer o nome de todos, porque às vezes a gente acaba faltando com um nome aqui, é chato, mas era um pessoal extremamente quinzista, que abraçou o 15 de corpo e alma, e conseguimos colocar, através da liderança do João Paulo Araújo, conseguimos colocar o 15 de volta nos trilhos, né? Com dívidas, com uma série de problemas que a gente tinha. Para você ter uma base dos problemas que nós tínhamos lá na época, eu me lembro que o João Paulo me ligou uma quinta-feira. Vamos ver se eu lembro essa história. Já contei essa história lá na Câmara, no centenário do 15, que o Trevisan chamou lá. Eu contei essa história, o pessoal sempre pede para mim contar, mas a idade vai pesando, você vai... Mas eu me recordo que o João Paulo me ligou, era meio-dia. Jonas, aquele jeito dele, né? Viu? Você precisa entrar na difusora, estão escangaiando com o 15 lá, estão falando mal do 15, estão dizendo que nós não temos comida para dar para jogador. Estão falando que só tem o resto de frango, não sei o que lá, babá, aquela coisa toda, né? E era naquela época de carnaval. E parte do elenco foi dispensado, o 15 vendia café da manhã para pagar o almoço vendia também para pagar a janta, estava desse jeito. Uma bola de neve. Aí, o João Paulo, entra você! Entrei no ar, né? E a gente já pegava, o jeito era o da difusora. No AM650, quando era difusora, era estava ali o carioca lá, o Gerson Mendes, saudoso Gerson Mendes, meu Deus do céu, botafoguense. E o Gerson agora vai entrar o Dr. Jonas Parisotto, diretor jurídico do 15, aquele jeitão dele, né? Muito bem, Dr. Jonas, o que está acontecendo aí? Parece que não tem comida para os jogadores, só tem ovo. E como eu sei que a rádio ela tem tempo, né? Eu primeiro já peguei o jeitinho deles, né? Como eles pressionavam a gente pegou o jeitinho de mandar abraço para meio mundo antes, né? De falar para ganhar o tempo. E eu queria aproveitar, o Gerson, você me permite, mandar um abraço aqui e tal, blá, blá, blá. Falei para ele, Gerson, veja só, às vezes a coisa vem na cabeça da gente, né?
Gerson, é o seguinte, você tem toda a razão. Só que eu vou te dizer um detalhe. Isso foi na quinta, né? Ontem, porque o problema tinha ocorrido na quarta-feira, né? Correto. Ontem, nós dispensamos vários jogadores, carnaval, foram com as suas famílias, e ontem, quarta-feira de cinzas, né? Ficou alguns jogadores realmente aqui para almoçar, né? Mas o Gerson, e realmente foi servido, né, ovos, né? Me parece que é alguma coisa de frango, você entendeu? Só que foi servido ovo pelo seguinte, Gerson, a maioria dos jogadores que ficaram, eles professam a fé católica. Então, na quarta-feira de cinzas, eles não consomem carne. Então, é por isso que nós tínhamos ovo servindo para os jogadores. Você saiu pela tangente. O Gerson, tô bem, doutor João, aquele jeitão dele, né? Tá justificado. Mas é isso, você tinha que ter um pouco de criatividade. Realmente não tinha nada mesmo. Tava feia a coisa pro 15. Mas às vezes a gente tem que ter um pouco de criatividade ali na hora para você poder suplantar as adversidades que o 15 tinha naquele momento. Hoje a realidade é outra. O 15 de lá para cá, o João Paulo ajudou a reconstruir o 15. Eu sempre falo até para todas as pessoas que, para mim, o João Paulo foi o melhor presidente que eu vi até hoje no 15, né? Porque assumiu uma situação que tinha que ter muita coragem. Assumiu, passou o bastão para o doutor Renato Bonfilho, advogado. Depois o Renato veio o ex-prefeito, o Adilson Maluf, né? O Adilson assumiu o 15. O Adilson, ele não entendia nada de futebol, mas de uma coisa ele entendia, de vender o clube. Ele conseguiu, de vender no bom sentido, ele conseguiu estampar a Caterpillar no uniforme do 15. E a Caterpillar não patrocina esporte coletivo, só individual. Ele conseguiu, com o conhecimento dele, não é? Foi na gestão dele que a Caterpillar veio para Piracicaba? Sim, foi na gestão dele lá atrás, na década de 70. Exato. Ele que trouxe a Caterpillar. Então, por conta disso, ele tinha um bom acesso na Caterpillar. E, realmente, eles nos repassaram um patrocínio bom para o 15, estamparam aqui a camisa do 15, e assim foi. Posterior ao Adilson Maluf, eu já era presidente do conselho, fui por 10 anos, veio o Beltrame, Luiz Beltrame, né? Mas em 2008. Irmão do Carlão Beltrame, que é secretário municipal de Cultura. Irmão do Carlão, que eu sempre falo que o Carlão é o melhor dos Beltrame. Tem o Moacir, o Luizão e o Carlão. Eu falo, o Carlão é o melhor dos Beltrame. Eu falo isso para eles, porque eu conheço de criança, então eu pego no pé deles lá. Mas, enfim, veio o Luiz Beltrame, não é? Que também não era ligado ao futebol, e acabou imprimindo uma gestão dinâmica. Não foi fácil, pode ter certeza disso. Não foi fácil. Foi na gestão do Luiz Beltrame que o 15 subiu? Teve aquele jogo contra o Guarani aqui em Piracicaba. Teve aquele jogo com o Guarani. O 15 ganhou nos pênaltis. Ganhou nos pênaltis, eu perdi 2 celulares comemorando. E quem fez o último gol foi o Marlon. O Marlon Ferreira, camisa 10, amigo, muito amigo nosso. Já foi aqui do Paz de Letra também. E o Marlon que fez esse gol. Foi uma comemoração enorme. O 15 subiu. Depois o Luiz... Eu estava nesse jogo. Você estava nesse jogo? Tava. Eu perdi 2 celulares aí de comemorar. Depois eu liguei, a pessoa, tá aqui, vem buscar, fui buscar. E na época eu era secretário municipal numa outra cidade, então eu tinha o corporativo e o meu. Eu falei, nossa, mãe. Mas enfim, o 15 subiu, aí o Luiz encerrou o mandato dele, passou se não me falha a memória, depois veio o Celso, né? Depois o Celso Cristofoletti, depois veio o Rodrigo Boaventura, depois do Rodrigo veio, acredito eu, o Celso novamente, se não me falha a memória. Acredito que sim. Acho que foi o Celso novamente. Depois veio Depois do Celso veio o Arnaldo Bortoleto, se não me falha a memória, em 2018, da Coplacana. Depois do Arnaldo veio o Rodolfo e depois veio o Luiz Guilherme Schnorr.
Do Grupo Supricel. Da Supricel. Da Supricel. Isso. Depois, agora, quem assumiu a presidência é o Matheus Bonassi, que trabalhou já dentro do 15, foi conselheiro, foi de torcida organizada. Então tem um conhecimento também de como funciona o futebol e como funciona o 15 de Piracicaba. Mas não é fácil. Futebol é difícil, meu caro Ronaldo. É difícil você conciliar o sucesso esportivo em campo com o sucesso administrativo. Se você conseguir conjugar esses dois, você vai embora. Né? Não tem a dúvida disso, você consegue colher frutos aí. Mas o futebol não é fácil. E quem acha que SAF resolve, eu já escrevi... Eu ia perguntar se você é a favor da SAF. Olha, eu tenho mais de 15 artigos publicados na tribuna sobre SAF. Eu votei contra a SAF. Eu fiz o Estatuto do 15 em 2007, a comissão acabou não fazendo o que a gente nomeou, aí eu acabei fazendo, né, o Estatuto, né, passei para uma outra pessoa dar uma revisada também, fechamos o Estatuto e ali eu deixei muito claro que se o 15, isso em 2007, nem se falava em SAF, né, eu deixei muito claro que se o 15 fosse participar de alguma sociedade, que ele poderia comprometer só 25% das suas ações ou do seu capital. Bom, veio a legislação da SAF, não é? Houve uma alteração no estatuto e o 15 hoje, inclusive, pode comprometer até 90% das suas cotas numa eventual venda do 15, vamos falar assim, a grosso modo. Eu votei contra na Assembleia. Nós tivemos um total de 84 pessoas nessa Assembleia. Eu me manifestei, inclusive, e comigo veio outros 7 ali contra a SAF. Passou, mas eu volto a dizer, Ronaldo, as pessoas têm uma compreensão ou uma ilusão que a SAF é um negócio extremamente... A solução de todos os problemas. A solução de todos os problemas, e não é. Não é. Às vezes é o início dos problemas, inclusive. Porque, veja só, eu não sei hoje quanto anda a dívida do 15. O 15 é um time que não deve tanto comparando com outros. Não deve passar de 35 milhões, acredito eu, de 30 milhões. Não sei, mas deve girar em torno disso. Ou talvez um pouco menos. Tá, o que o 15 tem para oferecer para o investidor? O 15 tem estádio para o investidor poder ganhar um troquinho ali com shows e tal? Não, não tem. O 15 usa um estádio municipal, que ele detém a concessão dele. Pode perder a qualquer momento. Né? Então o 15 não tem. O estádio que o 15 tinha, que era o Roberto Gomes Pedrosa, virou supermercado. Foi vendido na década de 70. Então o 15 não tem um patrimônio, tem torcida. Que esse é um patrimônio inestimável, maravilhoso. Mas do ponto de vista de negócio, que aí nós estamos falando de negócio, Ronaldo. Uhum. É negócio. O que o 15 tem? Tem uma camisa espetacular, tradicional. Tá, beleza. Bacana. O cara investidor não está interessado na camisa. Lógico, tem peso isso. Não é? Mas é um peso de menor importância. O que ele quer saber é a estrutura que tem. Porque ele quer ganhar dinheiro com isso. Ele vai botar dinheiro, ele quer ganhar dinheiro. Nós vivemos num sistema capitalista, ele quer objetivar lucro. E as pessoas acham que o 15, ao se transformar em SAF, no mês seguinte vai ter um aporte de centenas de milhares de reais para o 15 se tornar campeão paulista. Se há de convir, você de casa, você, Ronaldo, e eu falo isso, eu não sou o dono da verdade e nem estou encerrando o debate com relação à SAF, não é? Eu digo isso porque o sujeito que for querer ganhar dinheiro no 15, você acha que ele vai enfiar mais dinheiro do que ele comprou? Do que quando ele comprou? Ele quer ter algum retorno. Ele tem que ter retorno, e esses caras querem um retorno rápido, você entendeu? E esse retorno é demorado, o futebol é demorado, às vezes às vezes sai lá um Beraldo da vida e realmente você fatura, né? Mas é fato raro. E isso a cada 1000, se 2 sair dali, tá bom. Né? Então o que acontece? O cara vai querer explorar, melhor dizendo, a categoria de base, onde ele ganha dinheiro, onde ele pode vir a ganhar dinheiro.
Porque para ele contratar jogadores de qualidade, para ele disputar as finais de qualquer campeonato, isso custa dinheiro. Um técnico aí de uma faixa salarial maior, isso tudo custa dinheiro. E um investimento grande. E às vezes um investimento incerto até. De repente o 15 perde aí para o último colocado, aí está fora. Quem tinha uma visão de empreendedorismo no 15 era o comandante Rolim. Por quê? Porque a Lei Zico, que é de 1993, ela dizia lá que era possível você transformar o clube em sociedade comercial. Depois a Lei Pelé barrou, não é? O objetivo, obviamente, do Rolim era esse. O União de Araras é o primeiro clube a ser clube empresa do Brasil. Durou 10 anos, faliu. Agora que está voltando para o cenário. Deve estar na 4ª divisão. Está na A4. Na A4, então. Acho que de 2 anos para cá, viu? Porque estava tudo largado aquilo. Depois que morreu o pessoal lá de Mogi, da loja de peça lá esqueci o nome lá que tocava o União de Araras, de Mogi. De Araras. Não, estou confundindo. Lá, Araras é outro. É o Pavan, lá da usina. Isso. Da peça é lá do Mojimirim. Então o Pavan, ele investiu ali, criaram tudo, mas não foi à frente. Você entendeu? Teve um sucesso de início, mas parou nisso. Durou 10 anos, essa aventura aí. Então é muito difícil você... eu acredito que o 15, se ele tiver bons gestores profissionais, gestores com visão de mercado, com visão de inovação, você não precisa virar SAF. Até porque, do ponto de vista se você for olhar as questões de impostos, você continuar com uma sociedade sem fins econômicos, de acordo com o artigo 59 do Código Civil, é mais vantajoso, porque a SAF, você vai reunir isso tudo num percentual e daqui 5 anos você vai pagar um imposto maior, porque daí você paga no cheio. Então, o Ronaldo adquiriu o Cruzeiro. Quanto tempo durou essa história? Eu acredito que nem 6 meses. Não, durou um tempo. Durou um tempinho? Durou um tempinho. Ele foi muito rápido. Não, durou. E o que ele fez? Você vê, por isso que eu falo, é visão de negociante, empreendedor, investidor. Use a palavra que quiser, porque a língua portuguesa é muito rica. Ele pegou e vendeu para o Pedrinho, que é dono de uma rede de supermercados lá. Ele comprou por 100 e parece que vendeu por 600. Olha que lucro. BG Supermercados, né? BG. Assim. BG Supermercados. E o que o Cruzeiro foi até hoje? Saiu da B e foi para A. Foi campeão brasileiro? Eu não lembro. Não me recordo. Não foi. Então, é essa expectativa que as pessoas, quando vê... Mas diz que o Pedrinho é um fanático pelo Cruzeiro, né? Pois é, então. E volta naquela velha história que nós vivemos em Piracicaba. As fortunas pessoais bancando o clube. O Ripoli fez isso. Romeu Ítalo Ripoli. Quanto? O Ripoli pôs dinheiro no 15. Na fortuna dele. Pessoal, pôs dinheiro. Tem histórias que diz que ele chegava na Federação Paulista, tremia a base lá. Não, e eu conto para você uma história, já que você gosta de ouvir histórias, você aí em casa. Eu, quando fui fazer uma sustentação oral por 15 lá no Rio de Janeiro, né? Botei o paletó, a gravata, era um caso grave de um jogador que tinha sido pego no doping. E naquela época eu participava de cursos de direito esportivo. E o pessoal falava, Jonas, é importante ir lá pessoalmente. O pessoal até olha você com outros olhos, tal, né? Falei, lá no Rio de Janeiro? Lá no Rio de Janeiro. Falei, puta, vou lá então. Peguei o carro e fui para lá, né? Fui para lá e tal. E aí me apresentei, o pessoal olha para você, tudo, né? Você não é do métier ali, não é as mesmas caras, que você tem muito a ver. Me apresentei, disse que eu ia fazer sustentação pelo 15 e tal. E falei, puxa, acho que aqui eu vou incorporar aquele advogado do interior, vou ver se eu puxo o R um pouquinho mais, arrasto mais o R, né? Porquê, Porta, Rio de Janeiro, tal. Falei, eu vou tentar ir por aí, né?
para ver se eu sensibilizo os jogadores, que eram 4 ou 5 que estavam lá na bancada. Aí assumi o púlpito e fiz a minha sustentação, são 15 minutos, né? Exposei os meus argumentos ali, da inocência do jogador, tá, aquela coisa toda. Aí terminou, encerrou, o juiz olhou para mim, né, um senhor já de cabelo grisalho, um velhinho, né, que era o principal ali, e olhou para mim, o senhor é lá de Piracicaba, né? Falei, sou de Piracicaba, uma cidadezinha do interior de São Paulo. Aí você puxa, né? 600 quilômetros daqui, vim de lá, aqui e tal. É lá que tinha um presidente lá, ele chamava-se Romeu Ítalo Ripoli, né? Falei, Ripoli, de saudosa memória e tal. Ele olhou para mim, olha, viu, doutor, esse sujeito aí deu muito trabalho aqui para nós, viu? Falei, perdi. Você entendeu? Então, o Ripoli era uma figura muito polêmica, muito conhecida no ambiente esportivo e no ambiente político do Estado de São Paulo. Sim. Né? Então, era uma figuraça. Eu conheci ele uma vez, eu tinha 15 anos de idade, eu estava lá assistindo o jogo do 15. Ele estava lá, todo de branco, chapéu branco, charutão aqui, conversando com as pessoas. Aí falaram, aquele ali é o Ripoli e tal. Sabe, Jonas, o jogo do 15 que mais me marcou, eu era pequeno, foi 15 e Bandeirante de Birigui. Aqui o acesso. De Que o 15, o Carluccio fez um gol lateral direito. Carluccio. Ele fez um gol quase do meio de campo. Ele estava na lateral, ele foi cruzar, a bola entrou. Eu estava nesse jogo. Esse jogo estava... O Barão da Serra Negra estava lotado. E olha, e falo para você, o Barão hoje, a capacidade dele, por conta da legislação e tal, ela é 19 mil. Pianelli jogava no 15 nessa Pianelli. época. Depois foi para São Paulo. O 15, o Barão, ele comporta, e nessa época ele comportou, uns 28 mil torcedores. Estava lotado. E o 15 garantiu o acesso. E que time que o 15 tinha em 83? Era um timaço. E o 15 manteve, você vê, nessa época ainda existia a lei do passe. Não é? Obviamente que para o jogador isso era muito mal. Isso era que nem eles falavam, a gente vivia num estado aí que, para ser liberado, você vê o Rivelino, encerrou a carreira cedo, porque ele não aguentou ficar nas Arábias, veio para cá, o passe dele ficou preso. Ele não pôde jogar mais futebol profissional. Ele tinha condições de ainda jogar pelo menos mais 1, 2 anos. Teve que encerrar a carreira. Não é? E abandonou o Sheik lá e tal. E o 15, nessa época, de 76, pode ver, quando foi vice-campeão paulista, né, perdeu para o Palmeiras, perdeu aquele jogo de 1-0 lá em São Paulo. 76. O 15 jogando com aquela camisa branca, manga comprida, era no inverno, né? Naquela época existia inverno para valer mesmo. Existia as 4 estações. E o 15 conseguiu manter essa base de jogadores quase que até 83. Mudou alguns só. Então existia essa possibilidade e você mantinha um elenco ali que era muito bom. O 15 teve grandes jogadores. Um exemplo disso é o Ademir. Eu falo Ademir para ele, né? Porque eu conheço há muitos anos. Que é conhecido como Mica. Que era um baita de um volante sensacional. E o 15 conseguia manter um elenco. Hoje não. Hoje a realidade do futebol, Ronaldo, você acompanha futebol, sabe tanto quanto eu, a cada campeonato troca tudo. É um ou outro que fica. Sabe quem está feliz com esse primeiro semestre? O meu amigo radialista Nando Lopes. O Nando tá feliz, porque o Velo permaneceu na primeira divisão. É verdade, que maravilha, hein? O Rio Claro caiu pra 3. Tá. Ele tá feliz da vida. Só faltava o 15 subir pra ele ficar feliz e o Corinthians ganhar o Campeonato Paulista. Mas aí a gente é outra história. Vamos ver o que vai acontecer logo mais às 21h30 na final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. O Nando é um amigo muito, muito especial, muito carinhoso, gosto muito dele. Quando eu comecei lá no 15, ele era repórter lá, e depois ele foi conselheiro. Quando eu era presidente, ele foi conselheiro, muito participativo, né? Depois ele deixou o conselho, voltou a fazer o que ele gosta mesmo, que é repórter de campo, né? Hoje, se não me falha a memória, ele não está trabalhando, acredito eu, atualmente em rádio,
Né? Ele trabalha numa seguradora. Ele tem a seguradora. Assim, os meus carros estão segurados com ele. Né? Eu faço seguro dos dois com ele. Muito atencioso, um excelente profissional. Um grande amigo. Né? Um grande amigo. Uma pessoa ímpar. Gosto muito dele. Conhece de futebol. E conhece do 15, viu? Conhece bem o 15. Ele é velista e quinzista. E o Velo, eu fiquei muito feliz. É os dois, ele é. Ele tem um coração dele é dividido em 3, né? Ele é corintiano. Velista e quinzista. E ele precisa explicar isso para as pessoas. E eu morro de rir, porque as pessoas pegam no pé dele, ele fica bravo. Quando ele fica bravo fácil, né? Você pega no pé dele, ele fica bravo, ele fica explicando e tal. É que o Nando nasceu em Rio Claro, depois veio para Piracicaba, ele mora em Piracicaba. Né? Por isso que ele torce pro Velo e torce pro 15. Exato. E ele é corintiano de... E o Velo é um time que eu gosto do Velo, viu? Torci muito pelo Velo. Fico feliz em saber que o Velo conseguiu se manter na primeira. Tava ali na corda bamba. Porque não é fácil, né, Ronaldo? Você vê, não é fácil. O 15 quando subiu, ficou por 5 anos. Só que o futebol do interior é diferente. Olha, eu vou até fazer uma provocação para você. Você tem cara de ser São Paulino. Não. Então o Danilo é. Danilo sempre foi. Pois é, então. Eu não, eu tô na final do Campeonato Paulista. Você tá na final? Tô na final. Eu já fui desse time da final, depois que eu participei mais diretamente do 15, você sabe que eu hoje só sou quinzista. O meu time tem uma presidenta. Então, tá aí. Não precisa nem falar. Mas enfim, você vê como é, e eu não tive tempo de escrever uma coluna nesse sentido que eu ia escrever. Pela correria, fiquei devendo pro Tarantini, mandar um grande abraço para você, Tarantini, também. Todo o pessoal do Paz de Letra, sobre aquela história da arbitragem. Porque, para mim, aquele pênalti que o São Paulino cometeu... O Vitor Roque? O Borboleta lá, como que é? Arboleta? Arboleda. Arboleda. Confundo com borboleta, viu? Mas, enfim, aquele pênalti... Aquele Arboleta que é o zagueiro de São Paulo que estava com a camisa do Palmeiras. Foi pego com a camisa do Palmeiras. Aquilo foi pênalti claríssimo. Tem um monte de gente que ficou bravo comigo. João Paulo também. Ele falou, não foi pênalti. Eu falei, foi. Foi pênalti. Foi meio pênalti. Porque o jogador foi imprudente quando ele deixa aquela perninha comprida dele para deixar o jogador do Palmeiras, Vitor Roque. O Vitor Roque é um baita de um craque e malandro de bola, botar o joelho dele ali e cair, o juiz vai marcar. E aí não tem o que reclamar. O VAR, sabe quem estava operando o VAR? O árbitro, Rodrigo Guarizo. Você não vai se lembrar do Rodrigo Guarizo. Na batalha lá do estádio de Ribeirão Preto, no Travassos, que o 15 tinha que empatar, o 15 subia, o Comercial, aquele jogo, que eu estava lá também, não é? O Comercial é o outro que já foi para A4, se não me engano, também, né? Para A10. A3, A4, sei lá quanto. A3. Com todo respeito, pode ir até para 10. A3 ou A4, um dos... que eu tomei muita pedrada lá também, naquela oportunidade. E esse jogo aí, quem era o árbitro era o Rodrigo Guarizo. E ele anulou o gol que o Comercial fez no segundo tempo, no final do segundo tempo. Devia ser acho que os 35 do segundo tempo. Se o Comercial fizesse, o 15 estava fora. Que o 15 estava jogando pelo empate. Então ele foi muito firme e deu aquela briga no campo, né? Pernada aqui. Eu tenho as fotos até hoje lá de notícia de jornal. Enfim, ele que estava operando o VAR. Então ele é um cara sério. Agora, por que não deram... É que eu falo para você, os 2 pesos, você aqui, olha a minha mãozinha, os 2 pesos e as 2 medidas, lá no jogo do São Paulo com o Novo Horizontino. O jogador do São Paulo, claramente, tá certo que aquela árbitra lá, muito ruim aquela árbitra, esqueci o nome dela lá, a Edna. Ela estava nessa posição, você de casa, quem sabe você consegue acompanhar o raciocínio, mas você vai ver aí depois no YouTube, você vai ver o lance. Ela, tudo bem, nessa posição ela não vai ver. O jogador vem aqui do São Paulo e faz assim com as 2 mãos e empurra do Novo Horizonte. Falta. Na sequência, 2 toques, o São Paulo fez o gol. Saiu um toque daqui saiu, o cara de frente fez o gol. O VAR poderia ter, se fez a checagem, ela dispensou. Porque o VAR ele faz a checagem, se você pegar o outro ângulo, você vê na TV o outro ângulo, mostra daqui. Daqui você vê claramente o jogador de São Paulo empurrando o jogador do Novo Horizontino.
Então é aí que eu falo que é uma espécie de preconceito contra o interior. Falaram tanto, porque o São Paulo, roubaram o São Paulo, papapá. Mas e o Novo Horizontino? Porque essa semifinal foi a semifinal dos sonhos da Federação Paulista. Santos com o Neymar, até uma parte, né? O Neymar sempre falha no final, machuca. São Paulo, Corinthians os quatro e Palmeiras. Grandes, né? Os quatro grandes. O Santos não é grande, ele é da Baixada Santista. Mas o pessoal considera grande por causa do Pelé. Aí tudo bem. Mas, enfim, esses 4 aí. Vamos chamar os 4 grandes, vai? Se tivesse o Novo Horizontino, ia destoar. Interior, aí, pô, que é isso? Por que não deu? O VAR não indicou ali a falta? Porque o VAR pode indicar anular o gol porque teve falta no início da jogada. Sim. Por que ali ninguém falou em pró? O Novo Horizontino fez até manifesto tudo para a Federação Paulista. Nota. E com razão, o Ronaldo, não é choro de perdedor. Agora, aí você vê quem é o Novo Horizontino na fila do pão e quem é o São Paulo lá na federação. Exatamente. Jonas, a gente tá chegando... deve ter contado com o apoio do Danilo também, né? Ronaldo? Lógico, ele é São Paulino, né? São Paulino, você quer o quê? E o medo do Parmeira? Jonas, nós chegamos no final do nosso programa. E o programa ele chama Entre Aspas, porque no final eu peço para o convidado fazer uma citação que marcou a sua vida, que marcou a sua trajetória, né? Uma citação que alguma frase, algo que você leva como lema. Eu vou lembrar do meu pai. O meu pai, na carteira dele, ele tinha um recorte de jornal colado com durex. E é uma coisa que a gente sempre tem que pensar nisso, né? E lá estava lá uma frase assim: a vida é uma aventura da qual nunca sairemos vivos. Então isso é uma coisa para a gente refletir, né? O nosso dia a dia, quem somos nós. Muitas vezes a gente briga com as pessoas por causa de bobagem, discute por causa disso, por causa daquilo lá. E ao final você vê, você não leva nada. Da vida você não leva nada. Não é verdade? É verdade. Então é isso, agradeço o convite, viu, Ronaldo? Espero que você me convide numa próxima oportunidade para a gente falar. Vou trazer aqui o Rafael, que é o nosso secretário executivo lá do Pira 21. O Pira 21. Para falar um pouquinho sobre o Pira 21, se você permitir. Claro, com certeza. Quando você quiser, eu aviso. Rafael é meu amigo. É seu amigo? É uma gente boníssima, excelente pessoa. Está fazendo um belíssimo trabalho à frente do Pira 21, Agenda 21, do qual você já levantou aí, eu sou secretário jurídico lá também. Exatamente. Mas é isso, obrigado de coração do convite. Vamos agendar. Estamos à disposição, viu, Ronaldo? E o Entre Aspas fica por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até a próxima quinta-feira.